Eu acho que a esquerda está a meio de uma crise de identidade. O surgimento do Chega fez com que a política passasse a estar condicionada por um elemento que até então não existia, que é o elemento do algoritmo. Eu nisto considero-me inteiramente progressista, porque eu não entendo como é que nós em 2026 ainda estamos a falar de género. Acho que não tem sentido nós encaixotarmos as pessoas desta forma, porque acaba por ser uma visão conservadora e sexista também. Viva, eu sou Ana Sá Lopes e este é o Que Fazer Quando Tudo Arde. Hoje a nossa convidada é a escritora Ana Bárbara Pedrosa, colunista do Expresso e genericamente esquerdalha. Ana Bárbara, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Escreveu na Sábado, em 2024, que nunca votou à direita de Manuel Alegre. E houve uma altura em que decidiu militar no Bloco de Esquerda. O que é que a atraiu no Bloco no momento em que preencheu uma ficha de inscrição? Bem, eu, na verdade, tentei entrar uns anos antes, acho eu, com 13 anos, e contactei o Bloco através de e-mail, acho eu, terá sido através do computador do meu primo, mas o Bloco não tinha uma J e não era legal para um menor juntar-se a um partido, portanto a resposta que tive foi que teria de esperar uns anos, e portanto entrei só com 18 anos, acho que fiz anos num dia e me dirigi à sede do Bloco no dia seguinte, e atraía-me uma diferença do Bloco em relação ao que me parecia uma série de posições estáticas na política portuguesa. É evidente que o Bloco nasceu com frescura, falando de assuntos de que mais ninguém falava e com uma utilização retórica muito diferente do que se via quer no PS, quer no Partido Comunista. Trazia a debate assuntos que eram tabu até então e parecia-me que era capaz de agregar uma série de políticas e uma série de entidades num programa comum. A Ana Bárbara chegou a ser candidata autárquica pelo Bloco de Esquerda na sua terra natal, Vizela. Portanto, teve alguma atuação política ou ação política. Quantos anos se lembra ter tido atividade política? Entrei aos 18, pelo menos até aos 29, 30, tinha uma atividade muito direta e entusiasta até. Em 2015, em 10 anos, o Bloco, que tem 25 anos, passou de 10% para agora eleger um deputado nas últimas eleições. Isto é quase um... O que é que aconteceu à esquerda? É uma coisa que toda a gente que algum dia votou Bloco se interroga como é que foi possível, até como a líder, como Mariana Mortágua, que era na época, antes de ser líder, era bastante considerada à esquerda e respeitada, e nomeadamente pelo seu trabalho nas comissões de inquérito, ela tinha muito bem considerada em opinião pública, para além da própria esquerda, mas também muito odiada. Não pode ser, de certeza, que esteja o problema na líder, ou só na líder. O que é que aconteceu à esquerda? Eu acho que há vários problemas e é muito difícil pessoalizar-se dessa forma, porque acho que se fosse outra cara o problema seria o mesmo, porque acho que a questão não é tanto estética quanto retórica. Eu acho que a esquerda está a meio de uma crise de identidade que se reflete na forma de utilização da oratória e ao mesmo tempo enfrenta um inimigo de múltiplas cabeças, corta-se uma, aparece outra. O surgimento da extrema-direita em Portugal ajuda a criar este problema de esquerda, este problema eleitoral, não porque seja uma alternativa melhor, que não é, evidentemente, mas porque simplifica de tal forma que consegue roubar votos e consegue fazer barulho. O surgimento do Chega fez com que a política passasse a estar condicionada por um elemento que até então não existia, que é o elemento do algoritmo, e que o Chega manipulou como ninguém, e é uma estratégia que os próprios influenciadores, por exemplo, da masculinidade fazem. A ideia de se dizer online uma coisa polémica de forma a espoletar muitas reações do outro lado ajuda a que o assunto seja falado e ajuda a, de alguma forma, condicionar a opinião pública. Ora, esta polémica nos canais de comunicação social também ajuda a números e, portanto, ajuda a monetarizar. Portanto, André Ventura foi levado ao colo desde o início, é um fenómeno que é criado pelas várias estruturas da sociedade, mas muito ajudado pela comunicação social. Curiosamente, ele e o Chega
estão sempre a achar que a comunicação social que os leva ao colo é uma manipulação, mas tudo isso ajuda muito porque faz com que a extrema-direita possa usar um slogan, por mentiroso que seja, e a extrema-direita é a campeã do polígrafo, e a esquerda tenha de responder com complexidade. E, portanto, aqui nós estamos numa batalha muito diferente, porque de um lado há a rapidez de uma ideia feita, e do outro há a necessidade não só de apresentar um programa político, mas de desmontar a primeira narrativa. E isto tem prejudicado muito a esquerda, que, enfim, além de tudo isto, ainda tem encontrado dentro de si tabus que a impedem de se afirmar pública e politicamente. Que tipo de tabus, Ana Bárbara? Acho que para responder a esta simplificação que a extrema-direita trouxe, a esquerda também se viu obrigada a simplificar numa série de assuntos. A extrema-direita joga a partir do ódio e isso implica que a esquerda tenha muitas vezes de responder através de um discurso que é mais emotivo do que racional. Ao apanhar-se essa emoção em vez de raciocínio, isso ajuda a alimentar o outro lado. E acho que tudo isso tem contribuído para que o discurso público, político da esquerda seja muitas vezes uma coisa higienizada e enfim, isso tem sido uma catástrofe eleitoralmente, claro. É evidente que há culpa própria na medida em que não podemos estar só a culpar as condições externas, ainda que seja claro e inegável que a extrema-direita tem galopado na Europa e não só na Europa, Trump, Bolsonaro, por aí fora, mas acho que há uma parte da retórica que importa recuperar e que a esquerda tem sido incapaz de o fazer. Mas em termos de retórica estamos a falar de voltar a falar de desigualdades, como há muita gente que defende que o centro da esquerda deve estar nas desigualdades, de arranjar uma fórmula de falar das desigualdades. Não é que não falem, mas estão a falar de maneira em que basicamente não pega. Não, pois, eu acho que falam, e é verdade que foi criado esse mito de que a esquerda abandonou a luta de classes, não me parece que o tenha feito. Acho é que passou a simplificar a sua posição sem reparar nas mudanças da sociedade, sem estar atenta à sociedade e tendo até um discurso impermeável ao que se passa à volta. Porque, de forma muito simplista também, nós podemos pensar na esquerda como uma procura de soluções coletivas, os liberais exageram, procuram só soluções individuais, mas a verdade é que a sociedade atual, por múltiplos fatores, até através da utilização de redes sociais, estão muito marcadas na construção de um indivíduo novo. Basta irmos ao Instagram, pessoal a partilhar fotografias do pequeno almoço com abacate, ou seja, há a ideia de que o caminho é individual e o caminho é contra o grupo. E acho que a esquerda não tem sabido ler isto porque, ao pensar na resposta coletiva a todos os males do mundo, anula a própria ideia de individualidade muitas vezes, o que faz com que as pessoas não consigam rever-se nisto. E isto é uma ideia que acaba por favorecer a extrema-direita, porque se nós pensarmos, vamos ter de usar o caso do Chega, porque é o mais evidente, ainda que a Iniciativa Liberal muitas vezes também faça coisas parecidas. O Chega identifica uma série de alvos que permitem que um eleitor possa escolher uma facção. Diz-se contra imigrantes, portanto, quem não gosta de imigrantes e perdoa-se a simplicidade deste raciocínio, encontra ali um nicho. Tem posições homofóbicas ou até classistas, quem encontra aí uma resposta, encontra aí um nicho eleitoral. A esquerda, ao entregar ao público uma resposta agregadora e coletiva, obriga à aceitação de um pacote. E é um pacote que parte sempre de uma análise dicotómica, do opressor e do oprimido, e põe todos os oprimidos no mesmo saco. Há os oprimidos de classe, há os oprimidos de uma série de direitos sociais, direitos humanos, e não entende que dentro desse grupo de oprimidos nisto ou naquilo também há diversidade. Não é porque uma pessoa é oprimida numa determinada parte da sua vida que vai ser em todas. Ou seja, é possível uma mulher agredida ser homofóbica, é possível que um homem explorado no trabalho seja agressor em casa.
Sem dúvida. E a extrema-direita permite essa escolha. Sim, mas isso é quase o que a Ana Bárbara está a dizer ou a esquerda acabava com... seguia só um rumo, que era... É verdade que a extrema-direita permite essa escolha ao trazer a homofobia, o antifeminismo, se podemos chamar assim, o machismo, alguma desculpa dos agressores, porque falam toda a violência menos a violência doméstica. Mas a esquerda também não pode. Essas bandeiras da esquerda já existem desde 1974. O antirracismo, a defesa da libertação dos povos no tempo colonial. E eu não digo que se deva abdicar delas, eu estou só a falar de uma simplificação de um sujeito coletivo que muitas vezes se sobrepõe ao sujeito individual. E as pessoas não se revêem disto, porque isto parece-me que parte até de uma ideia de santificação de um oprimido em alguma coisa. Por exemplo, uma ideia quase unânime do que é um trabalhador e a forma como o trabalhador é um sujeito político em público é uma coisa que acaba por não pegar na sociedade, primeiro porque acho que pouca gente pensa em si como trabalhador, como identidade, na medida em que somos todos trabalhadores, e segundo porque ao pôr tudo no mesmo saco e na mesma secção de categorias, faz com que as pessoas não possam partir em contraponto. E isto passa, por exemplo, pela ideia de, por vezes, desculpabilização, por exemplo, da violência doméstica, ou seja, que é uma coisa que depois na prática não bate certo. A ideia de que um homem explorado no trabalho acumula muita raiva e fica violento. E, portanto, isso, de certa forma, desculpabiliza essa violência. Ao mesmo tempo, é evidente que é a esquerda a única a trazer a público a questão da violência doméstica como um problema. Portanto, parece-me que o problema principal é a forma como se cosem estes elementos e como se criam estas identidades políticas enquanto identidades coletivas. Eu acho que é aí que as questões falham. Escreveu que a esquerda disse às pessoas que eram vítimas e que ninguém quer ser vítima. Estou a simplificar o seu raciocínio, mas penso que... Acha que nesse discurso de tu és vítima, também não é um discurso sedutor para a vítima? Não é nada sedutor, nem para a vítima, nem para ninguém. Eu acho que a coetaneidade nos prova isso. Estamos a falar de vítima de classe, o trabalhador. Sim, ou de outra coisa qualquer, porque eu acho que o que acontece neste momento é que a esquerda complexifica a análise dos problemas, claro, porque traz a sociedade para essa análise. E a extrema-direita simplifica. E ao simplificar e pôr tudo no indivíduo, dá-lhe esperança. Nós vemos muito isso nos influenciadores da masculinidade. Eles apresentam uma narrativa que dá esperança, que muitas vezes é mentirosa, aliás, é quase sempre mentirosa. Esse tipo de influenciadores vive do saque ao dinheiro dos seguidores online, através da promoção de casinos ilegais, através de péssimos conselhos financeiros ou em criptomoedas ou o que seja, mas assume a insegurança e o desalento como um elemento que pode ser radicalizado e monetarizado. E está a ser. E isso parte de uma ideia de esperança, porque lhe apresenta uma possibilidade de um homem novo, de uma pessoa nova. E a esquerda, ao insistir na ideia de um papel de vítima ou na própria dificuldade de subir na vida, de uma ascensão social, de uma vida com mais conforto, acaba por não ter um discurso que seja sedutor para isso, porque é muito mais fácil este discurso mentiroso. Investes dinheiro aqui, vais para o ginásio, a vida vai correr-te bem. Isto é muito diferente de propor uma solução coletiva que passa não só pela teoria e pelo estudo, mas também por convencer uma série de pessoas a assumir um mundo que parece cada vez mais difícil. E portanto, a extrema-direita consegue de alguma forma, este tipo de extrema-direita concretamente, e aqui estou muito a falar até da alienação dos rapazes, porque são o principal público da extrema-direita, consegue um discurso de vingança que a esquerda não consegue, porque é mais honesta nesse sentido também. Sim, e está-se a ver alguma dificuldade da esquerda em lutar contra esses fenómenos, aliás, da esquerda e de muita gente. Como é que se luta contra esse fenómeno de regressão, de uma certa regressão que há em termos de masculinidade? Eu acho que muitas vezes isto também parte pela tal questão da vitimização, e no caso é olhar para
um agressor como uma vítima. Eu vejo muitas vezes gente a dizer que os próprios eleitores do Chega devem ser compreendidos e acarinhados e que são pessoas a quem de alguma forma o Estado Social falhou e, portanto, querem encontrar outro caminho. E eu acho que essa narrativa é perigosa. Eu não tenho interesse nenhum em acarinhar ou até compreender de alguma forma um eleitor do Chega. O Chega diz ao que vem e não é particularmente discreto nisso. E, portanto, eu acho que esta narrativa deve ser combatida e vencida. Acho que não se pode olhar... Mas se não compreender o eleitor do Chega, como é que vai convencer a mudar de voto? Uma coisa é compreender de forma teórica. Não, uma coisa é compreender de forma teórica, claro. Eu falo desta compreensão como quase condescendência, como um sim, eu entendo os teus motivos, tens muita razão no teu sofrimento. Eu acho que o Chega faz outra coisa, que é viver da ideia de se estar ressabiado com alguma coisa e, portanto, identificar alvos e tentar atingir esses alvos. Porque eu acho que não dá para sermos propriamente simpáticos com o que vemos a acontecer e alimentar isto. Basta ir às caixas de comentários online. Não são vítimas. Quem chama macaco a um preto não é uma vítima. Quem vai para a internet mandar mulheres para a cozinha não é uma vítima. Portanto, estes fenómenos existem na sociedade, importa saber que estão lá, mas devem ser combatidos, não devem ser acarinhados. Portanto, ainda que possamos pensar nessa ideia de que estão ali pessoas a quem o Estado Social falhou, ou que vivem na precariedade, ou o que seja, acho que voltamos aqui ao início dessa conversa. Não me parece que nada disso lhes dê o direito de serem inimigos sociais noutras vertentes. Sem dúvida. Uma vez a Ana Bárbara escreveu um texto que eu nunca tinha visto escrito por uma pessoa de esquerda, de que a diabolização dos senhorios que a esquerda fazia quando fez a permanente das ocupações de casas, no sentido de não despejar, quem não paga a renda, basicamente, estava a ser, na realidade, era um tiro no pé para a própria esquerda. Porque é uma coisa que, se há assunto que mobiliza habitualmente a esquerda completamente, é o combate aos despejos. Sim. Desde 74. Pelo menos eu era miúda, mas lembro-me dos cartazes. Mas eu acho que aqui nós simplificamos um assunto. É evidente que nós vivemos uma crise da habitação sem precedentes que deve ser resolvida com medidas políticas. Criação de um parque habitacional público. Eu acho que deve haver tetos de rendas. Acho que se deve mexer em muita coisa e que não se pode deixar o direito da habitação à vontade do mercado. Eu aqui referia-me a outra coisa. Esse livro parte da leitura do outro livro que foi publicado na Zigurate pelo Manuel Afonso, em que ele fala de alguns tabus da esquerda. E ele nesse livro dá um exemplo que são os trabalhadores e os empresários e a forma como durante algum tempo, inclusivamente agora, a esquerda olha para a ideia dos empresários como um alvo, como alguém que está numa exploração constante dos trabalhadores. E nisto transforma a massa empresarial numa coisa unânime, quando há muita coisa que cabe dentro dos empresários, que vão desde os oligarcas ao senhor da rua que tem uma mercearia ou coisa parecida. Essa questão dos senhorios versus inquilinos não pretende de forma alguma chutar para canto a ideia de que há uma crise da habitação. Claro. Isto é inegável, é evidente, é dos grandes problemas do Portugal coetâneo e é uma urgência do ponto de vista político. Acho que é talvez a principal coisa, a par da saúde, em que os governos e as câmaras municipais deviam estar a mexer. Aquilo a que eu me refiro aí, também há complexidade nas relações, porque eu não falo de despejos por parte de fundos imobiliários. Eu acho é que se parte neste discurso da ideia de quem tem uma casa que está a ser arrendada vive de alguma forma de exploração alheia, coisa que nem sempre acontece. Porque uma pessoa pode viver numa casa arrendada e ter a sua casa própria arrendada a outra pessoa. Quer dizer, isto também é muitas vezes dependente do próprio mercado de trabalho. No caso dos professores, por exemplo, que são quase nómadas e têm de andar de um lado para o outro. É possível que tenham casa própria e depois se tenham de mudar para outra ponta do país,
arrendam a própria casa e arrendam uma do outro lado. Portanto, aquilo a que eu me refiro no texto é a ideia de senhorio como unidade estanque quase ao nível de um oligarca, porque me parece que isso é cego a potenciais problemas que possam surgir, no caso, a ideia de não pagar renda ser quase inócua numa lei que realmente favorece um lado, e ainda bem que, regra geral, favorece esse lado, mas acho que é preciso complexificar-se a questão e ver outros elementos também aí. Sim, a lei é clara. A lei é clara. Quem não paga a renda tem que ser despejado. Às vezes os processos demoram imenso tempo, sem dúvida. Aqui não é uma questão de lei, a questão é da posição da esquerda à partida, ou prioristicamente. Mas a posição pode albergar outras coisas, porque eu acho que o que acontece no momento em que se entendem as dificuldades de vida e de futuro é não se perceber que para muita gente da classe média, não é preciso ser uma classe média altíssima, a ideia de um investimento em habitação também é necessário para compor o rendimento. Sim, e essa parte de facto está ausente dos discursos da esquerda em geral. Falámos há bocado de que a esquerda devia falar mais ainda de desigualdades sociais e menos dos chamados temas woke. Eu odeio esta expressão, woke, mas está na moda, portanto, porque acho que se misturam aqui uma data de salganhadas. Há quem defende que o discurso da esquerda à esquerda do PS é demasiado woke. Por exemplo, também li um texto da Ana Bárbara sobre a questão dos transexuais, ou seja, que é uma questão complexa também e que se calhar é mais uma coisa que a esquerda não pode não estar a olhar com alguma complexidade para essa questão. Nomeadamente no desporto, estamos a falar do desporto. Sim. Aliás, saiu agora uma lei de identidade de género, não sei qual é a sua opinião sobre ela. Esta última, sim, esta mudança. Eu acho que ninguém está a olhar com complexidade para a questão. Também não me parece que a esquerda tenha abandonado os assuntos de desigualdade. Acho que só a esquerda é que olha para assuntos de desigualdade. Não vemos PSD a fazê-lo, não vemos Iniciativa Liberal a fazê-lo, muito menos vemos Chega a fazê-lo. O caso da Iniciativa Liberal ainda me parece mais problemático porque parte da ideia de que as soluções para o mundo e para a vida pública estão sempre no inimigo, no indivíduo, digo. Não me parece que se tenha abandonado esse discurso de maneira nenhuma. Acho que esse discurso na parte pública pode ter sido engolido por questões que dão polémica, porque anteriormente nós tínhamos a comunicação social feita através de meios de comunicação social e neste momento temos redes sociais que ocupam uma parte importantíssima na formação da opinião pública. E é verdade que a maior parte dos assuntos, nomeadamente as tais questões fraturantes, como se dizia antes, exato. Que eu ainda hoje não entendo que fratura é que trouxeram a público. Fraturavam o PS. Pode ser, basicamente pode foi ser. Por aí. Mas já estão resolvidas na lei. Interrupção voluntária da gravidez, casamento, a própria procriação medicamente assistida. Acho que se conseguiu chegar a uma lei equilibrada e que permite que a vontade individual vá em frente independentemente de preconceitos que moldem o coletivo. Eu, em relação aos assuntos woke, também tenho muita dificuldade na utilização desta palavra. Primeiro porque me irrita que estejamos permanentemente a usar termos em inglês. Ainda por cima, uma palavra que é tão badalada, acho que não tem sentido continuarmos a pôr itálicos nos nossos textos. Mas traz uma série de assuntos que têm sido problemáticos. Em relação ao desporto e à questão trans dentro do desporto, eu acho que há aqui alguns problemas que também implicam certos tabus. De um lado, há uma evidente crueldade por parte da extrema-direita, uma crueldade sonsa que a torna incapaz de ouvir o outro, de entender as aspirações do outro, de entender o que é que o outro quer fazer com a própria vida. E do lado da esquerda, orgânica, parece-me que há uma ideia em que a própria autonoção e autodeterminação tem de ser uma coisa obrigatória, quase a sonegar a vida pública. O lado da extrema-direita é sempre preocupante e ajuda a criar no discurso público
uma sensação que, na verdade, acaba por reduzir o problema, porque eu acho inacreditável que nós, nos últimos anos, sempre que falamos de questões trans, estamos a falar de género e de autodeterminação, quando eu acho que devíamos estar a falar simplesmente de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Eu nisto considero-me inteiramente progressista, porque eu não entendo como é que nós, em 2026, ainda estamos a falar de género. Eu, há 16 anos, quando militava à esquerda, olhava para o género de outra forma que ainda olho. Eu acho que o género é um problema. Eu acho que o género é uma expectativa social a ser destruída. O género é simplesmente um conjunto de expectativas sociais em torno de um indivíduo a partir do momento em que nasce, não é outra coisa. O género é olhar-se para um rapaz de 5 anos a jogar à bola e achar-se que aquilo é natural, olhar-se para uma miúda de 5 anos a jogar à bola e achar-se que aquilo não é natural. Portanto, a minha questão com autodeterminação de género até parte desta questão retórica. Eu acho que não tem sentido nós continuarmos a falar de género. Acho que não tem sentido nós encaixotarmos as pessoas desta forma, porque acaba por ser uma visão conservadora e sexista também. Porque implica que os ditames alheios obriguem a que nos autodeterminemos de alguma forma. Não é que eu seja uma mulher que goste de jogar à bola. Eu sou, blá, 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 outra entidade qualquer. Eu acho que isto engaveta as pessoas. E acha que a autodeterminação do género engaveta as pessoas? Ou seja, a necessidade de dizer... Eu lembro do Roland Barthes tinha de dizer que a necessidade de dizer era fascista. Eu tenho num livro... Obrigar a dizer é fascista. Eu acho que a necessidade de ser é um problema. Porque vemos isto em várias esferas da vida. As pessoas não jogam videojogos, são gamers. As pessoas não gostam de trufas, são foodies, ou lá como é que se diz agora. As pessoas não gostam de Harry Potter, são Potterheads. Portanto, nós deixamos de ser coisas e de gostar de coisas para nos afunilarmos numa entidade. Quando eu falo dessa questão da autodeterminação de género, e eu aqui estou neste discurso a excluir completamente as questões de transexualidade. Portanto, de ter um corpo que é de um sexo, que passa por mutações para passar a... Que diz que é do Ministério da Saúde. É uma questão do Ministério da Saúde e, se me permite, voltamos às questões das cirurgias daqui a um minuto. Deixe-me só terminar aqui o raciocínio numa coisa. Sim. Eu acho que quando vemos alguém perfeitamente razoável no corpo que tem, seja de um sexo ou de outro, a dizer-se como sendo do outro sexo, ou do outro género, aliás, acaba por reproduzir esta ideia sexista, dicotómica, binária, de que aos homens está destinada a uma vida e que às mulheres está destinada a outra. E, portanto, impede a própria flutuação fora desses ditames. Uma menina pode e deve jogar à bola à vontade e um rapaz pode e deve brincar com bonecas. E isto não tem de o obrigar a posicionar-se no mundo. Acho que todos nós somos múltiplos. Quando eu falava há pouco do indivíduo e das caixas e tal, também me referia a isto, de não haver necessidade de nos universalizarmos numa redoma. Mas em relação a essa questão e portanto, passando para outro assunto, das cirurgias e da transexualidade, eu acho que nós andamos aqui a perder tempo a falar de género e de como é que te sentes e de como é que queres ser tratado e se queres andar de saia, quando isto são minudências da vida cotidiana. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde não tem obrigação nenhuma, evidentemente, de financiar operações estéticas. Eu acho que o caso da transexualidade deve ser visto como uma questão estética. Alguém que nasce num corpo e quer ter outro corpo. Mas aqui eu faço essa exceção. Acho que são as únicas cirurgias estéticas que devem ser financiadas pelo Serviço Nacional de Saúde porque colocam uma série de problemas. Isto está à vista de qualquer testemunho que se leia, está à vista de qualquer estudo que se leia. No caso da transexualidade, a não conformidade corporal implica questões enormes de bem-estar, de saúde mental e, portanto, passam a ser um problema social. E, portanto, sendo um problema social, acho que devem ter uma resposta pública e política e acho que o Serviço Nacional de Saúde deve estar pronto para responder a estes casos. É evidente, e a extrema-direita adora fingir que depois é tudo a mesma coisa e que é uma questão estética dentro do mesmo lado, mas acho que nós aqui inserimos problemas de saúde que não são de ordem psiquiátrica, como a extrema-direita adora fingir que é, mas que são fundamentais para o bem-estar
de certos cidadãos que fazem parte da nossa vida pública, também pagam impostos e, portanto, têm de ter uma resposta no Serviço Nacional de Saúde e uma resposta até urgente, porque vemos muitos casos de gente que relata morosidade dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde, que já sabemos que é moroso em muitas situações, mas aqui temos uma questão de autoestima e de sobrevivência que catapulta este assunto para a linha da frente das prioridades da vida destas pessoas. A Ana Bárbara disse há bocado uma frase que eu acho bastante escandalosa, vindo de alguém de esquerda. Falar de género são minudências da vida cotidiana? Falar desta sensação de género, do como é que eu me sinto, se está em conformidade, se não está em conformidade, com o que quer que seja. Isso é um dos debates contemporâneos. Mas é que aqui eu acho que o debate contemporâneo está enviesado por um problema conceptual e retórico, que é nós estarmos permanentemente a confundir género com sexo. E, portanto, a insistirmos no género e na formalização do género que devia estar a ser destruído. Eu, como sou um bocadinho mais velha que a Ana, só um bocadinho, digo sexo ainda. O que faz com que já não dê para ter uma conversa nos termos atuais. Claro que me esforço para dizer género. Mas eu acho que não se deve esforçar, porque acho que são coisas diferentes. O sexo é uma realidade biológica. O género é uma expectativa social, comportamental. No fundo, quase está a dizer, aliás, disse há bocado, que na realidade é quase antifeminista ou antimachista ou machista, ou que quiser, a questão da discussão sobre o género, na base da expectativa. Toda a gente sabia que as mulheres, a expectativa era criada para, tinham que ter filhos, tinham que se portar bem, tinham que ter comportamentos sociais adequados. Isso era uma expectativa social dos anos 70, 80. Mas que continua, de alguma forma, obviamente não tão marcada, mas o género é essa expectativa social. Quer dizer, basta ir a qualquer loja de roupa e vemos de que forma é que a roupa está programada para meninos pequenos e para meninas pequenas. As meninas são folhinhos que as condicionam a uma vida estática e os meninos têm roupa prática que os preparam para a ação. Essa expectativa social existe. Eu acho que essa expectativa social não devia existir. Acantona completamente a vontade individual, condiciona ao longo da vida e continua a marcar percursos muito diferentes e muito injustos para as mulheres, que são, desde o início da vida e da primeira infância, talhadas para a ideia do cuidado, enquanto os meninos são talhados para a ideia da ação e da vitória. E o género é isto, é esta expectativa social. E, portanto, eu acho que não tem sentido falar-se da autodeterminação de um género ou de outro, porque isso implica que se tente caber numa de duas concepções que são talhadas de forma alheia, coletiva e social. Portanto, para a Ana Bárbara, a conversa do género acabava e continuávamos a falar como, no meu tempo, aspas, sexo. Não tem necessariamente de acabar, porque essas expectativas, existindo enquanto fenómeno social, existem e devem ser debatidas e rebatidas muitas vezes. Mas acho que estamos a misturar assuntos e que, no que toca depois à saúde pública, acabamos por remeter para um canto uma coisa que devia estar na linha da frente de uma certa retórica. A questão é essa. Essa sim é a situação mais grave que existe, até porque é muito difícil aceder ao Serviço Nacional de Saúde. Isso aí é evidente. Acha que neste momento realmente misturam-se alhos como galhos? Ou seja, eu conheço uma mulher que um dia, que era completamente naquilo que se pode dizer o conceito feminino da coisa, ou seja, uma mulher muito vaidosa, e que um dia de repente decidiu passar a ser homem e foi mudar o nome ao registro civil. Até tinha aqueles lado da expectativa social do que se quer numa mulher, que é ser muito vaidosa, pintar-se imenso, ter toda aquelas parafernálias ditas mais femininas. E depois um dia mudou de ideias, apaixonou-se por uma outra mulher e decidiu que passar a ser homem. Obviamente sem operações, sem nada. Não conheço assim nenhum caso. Não conheço, mas também... Quer dizer, acho quase irrelevante
estarmos a partir para esse assunto da pessoalização em alguém, porque eu acho que este assunto é fundamentalmente teórico, a questão do género é fundamentalmente teórica. Sim, mas depois vê-se na vida prática, não é? Na vida prática, até política, a questão e esta mudança da lei que obrigou a que a alteração do género seja feita com médico, até aqui não era. Com médico, depois há aquela questão da proibição dos bloqueadores de crescimento das hormonas, que é uma questão à parte, que aliás foi o CDS e o Chega que quiseram da proibição, sim. E que é bastante polémica em termos de saúde e em termos dos médicos. Mas a questão de para a mudança ser necessário um médico para a decisão de mudança de sexo mesmo, é uma coisa assim tão estranha. Eu acho que a questão é que aí não se está de facto a mudar de sexo, não é? Está-se a mudar de nome, de género. De nome. Enfim, é que dá para perceber a complexidade disto, porque estamos a falar de uma coisa que é uma realidade inegável e de uma coisa que é uma percepção. Eu não me oponho necessariamente à ideia de que só se possa mudar de nome aos 18 anos. É quando se atinge a maioridade, portanto, acho que essa parte não é problemática. A parte dos bloqueadores é muito problemática, porque, enfim, parte de uma direita que acha sempre que a família é que deve poder tomar as decisões, mas depois é uma direita que, não conhecendo o assunto sobre o qual está a legislar, quer meter o dedo na família dos outros. É uma direita que não lê um único estudo, mas tem opiniões na mesma, e é uma direita que não percebe, ou não percebe ou é sonsa. Ia dizer não percebe o que é que está a fazer, mas provavelmente é só uma direita sonsa. E isto eu até acho miserável que o PSD esteja a ir na cantiga do Chega em relação a estes assuntos que são tão problemáticos. Porque vemos as redes sociais do Chega a dizer coisas como a esquerda quer mutilar as nossas crianças, ou o Chega quer proibir mutilação genital a pessoas com menos de 18 anos. E tudo isto é pó que se atira para cima da sociedade, quando os menores não podiam sequer fazer cirurgias falha-me agora o termo, de mudança de sexo. Sim, pode ser. Não era esse que eu queria, mas funciona. Mas não podiam fazer cirurgias, podiam simplesmente tomar bloqueadores, que na verdade só impedem que sejam desenvolvidas uma série de características e que são totalmente reversíveis. Ou seja, se a pessoa em questão aos 18 anos resolver parar de tomar os bloqueadores, volta a produzir hormonas de maneira natural. É uma questão de ciência, não é uma questão política. É uma questão de ciência, exatamente. Mas, sobretudo, esta decisão do Parlamento é muito obscura, porque ignora a ciência e a medicina, põe-lhe preconceito em cima e, sobretudo, atira pó e mete-nos a discutir isto em vez de estarmos a discutir problemas reais. E acho inacreditável que se tenha mexido nessa lei sem se falar com associações, sem se falar com pais, sem se falar com filhos, portanto, sem se fazer a mínima ideia do que é que se estava a legislar e partindo-se do princípio de que se estava a fazer o melhor para as famílias e para as crianças, ignorando a vontade delas, a saúde delas, a complexidade científica, individual, social, o que seja. Um assunto em que algumas pessoas acham que a esquerda não tem conseguido lidar bem, a imigração. O anterior líder do PS, o Pedro Nuno Santos, decidiu declarar que a imigração era um problema, que se tinha que olhar para os problemas da imigração e para os problemas, nomeadamente, dos serviços públicos que criavam. Há imensa gente que não concordou com eles, eu também não concordei, porque achei que ele estava a querer entrar numa área que é do Chega e nós não temos um grande problema com a imigração. Esta é a minha opinião e gostava de ouvir a sua. Portanto, acho que a esquerda, nesta questão da imigração, a esquerda está a atuar bem. Ou seja, o Pedro Nuno Santos queria mesmo avançar para a questão dos centros de saúde, que estão muito cheios, as escolas que têm 50 línguas e que as pessoas, e que torna-se difícil para alguma integração, e ele, que sendo até um secretário-geral do PS mais à esquerda do que outros anteriores, ele quis agarrar esta bandeira. Eu acho que essa questão de se agarrar à bandeira responde de alguma forma a um problema que é criado, mais uma vez, pela extrema-direita, que tem feito esta estratégia de tirar barulho para a sociedade e depois a esquerda ter de se pôr a reboque e ter de se posicionar por oposição. Eu acho que é hipócrita, enquanto portugueses, estarmos a falar por si só, até em termos teóricos, da imigração e dos problemas da imigração. Somos um país com uma tradição enorme de imigração com E.
essa imigração com salvou a vida a muita gente, permitiu condições de vida monetária a muita gente. Ana Bárbara Ainda é hoje o minhota faz. e sabe bem de onde fala. Exatamente, tudo o que é tio-avô e que fugiu para a Para o França Brasil, ou para a para a Alemanha França, para a durante a Alemanha. ditadura poderá reiterar isto. Mesmo atualmente, ou aliás até recuando há uns anos, tínhamos Passos Coelho a aconselhar a população portuguesa jovem a emigrar. Portanto, a relação entre os portugueses e os estrangeiros, sendo esse o movimento de Portugal para fora, sempre foi vista com a benevolência de quem procura uma vida melhor. E, portanto, eu acho ultrajante que a extrema-direita traga este assunto como o faz. E que fale de questões de criminalidade que não têm espelho nos números, isto não acontece, que crie uma percepção de insegurança que não corresponde à insegurança das ruas e que muitas vezes é premiada simplesmente por racismo, não é outra coisa. Porque eu acho sempre muito engraçado quando o Chega... Foi a Rita Matias, numa altura, estava muito indignada, como está sempre nas redes sociais, a dizer que o problema da crise da habitação em Lisboa se deve aos imigrantes, Bangladesh, da Índia, o que seja, porque vivem aos 20 por casa e, portanto, cada um deles, pagando um bocado, conseguem pagar uma renda exorbitante e, portanto, os portugueses não conseguem competir. Eu nunca tinha ouvido este raciocínio. Fascina-me esta forma enviesada de pensar. Fascinante, é mau, é de uma crueldade enorme. É cruel olhar para isso assim, porque eu não vejo nunca o Chega a falar de política a sério, a falar de imigrantes com I que vêm de Silicon Valley a ganhar aos 10 mil euros por mês e que, portanto, podem pagar um T2 no Príncipe Real a 5 mil euros por mês, e isso sim faz subir as rendas. Isto não existe, porque parece que há uma imigração boa e uma imigração má. Há a imigração tecnológica branca, muitas vezes loirinha de olhos azuis e a falar com sotaque inglês muito aberto, e há a imigração de países pobres, que parece que não interessam ao país. Ora, essa imigração traz duas coisas. Traz contributos para a segurança social que são muito importantes e traz uma diversidade social que enriquece culturalmente uma cidade. Seja ao nível da gastronomia, por exemplo, seja ao nível da utilização de línguas diferentes, mas seja ao nível do conhecimento que temos uns dos outros, de movimentos que existem na vida, de pessoas que moravam do outro lado do mundo e que trazem uma realidade completamente diferente para a nossa vida cotidiana. Tudo isto enriquece. O que é pobre é uma cidade fechada sobre si mesmo, é um país fechado sobre si mesmo, é existirmos enquanto redoma dentro de uma Portugalidade que parece uma bolha impermeável ao que está lá fora. Salazarista, claro, e esta extrema-direita adora a ideia de recuperar 3 Salazares e de voltar a essa vida, ignorando uma série de questões. Portanto, encontra-se nos imigrantes um alvo, praticamente quer mandar-se os imigrantes para a terra deles, e se tirarmos esta questão, que para mim é imoral e é cruel, a verdade é que a extrema-direita depois também não tem uma resposta para os problemas que seriam criados. Qual seria o impacto na demografia do país? Qual seria o impacto na economia do país? O que é que se ia fazer aos milhões que perderíamos de contribuições para a segurança social? Tudo isto é relevante porque interessa só... Voltamos ao início da nossa questão, identificar um alvo e de alguma forma ganhar os votos de alguém que olha para um turbante ou o que seja e sente uma estranheza e acredita na narrativa de que Portugal vai estar cheio de turbantes e que nós não queremos andar de turbantes e, portanto, encontrar ali uma fileira. Ana Bárbara, muito obrigada por ter vindo ao Que Fazer Quando Tudo Arte. Até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo ao Que Fazer Quando Tudo Arte. Até uma próxima. Obrigada. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.